Jesus, então, já tendo saído da casa de Levi, a casa de Mateus, acompanhado por outras pessoas, seguia então até o monte para, nessa reunião, abraçar a cada um deles. Mas, na hora máxima, no ápice, Jesus levanta as mãos ao céu e lê a mente de cada um, fazendo que cada um se conecte, naquele momento, com o alto. Por que Jesus fez isso? Porque ele entendia que a partir daquele momento, todos estariam ligados ao Pai Celestial. A partir da mente, do coração, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois vosso é o Eu vou fingir que ele não está aqui. Bom, boa noite a todos. É um prazer retornar a casa, né? E rever tantas caras amigas, essa casa tão acolhedora, que é a grande característica, né? Quando você chega aqui e que te prende, né? Nunca esqueci a casa. Mais longa, só mesmo a prece de Caritas, né? Mas o Pai Nosso longo, e como nós temos assim mais o hábito, eu acho que a grande maioria, de orar quando vai dormir, e que já está cansado, né? Então, para não correr o risco, vamos dizer, a prece toda, então a gente faz assim: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, aí dorme. Não é verdade? Aí acorda: ai meu Deus, eu estava orando, onde é que estava, né? Então, nós, de qualquer maneira, a gente percebe, passa a dizer as que nós fazemos quando nós evocamos a Deus através dessa oração, quando nós aceitamos Deus como esse ser, causa primeira de coisas, Deus nosso Pai, né? Então nós precisamos ter consciência desse comprometimento e desta aceitação que é o Pai Nosso. Por isso, a gente nunca é demais a gente rever os ensinamentos que esse Pai Nosso nos dá. Para quando a gente for fazer Pai Nosso, a gente o nosso parentesco único, porque se
Ele é Pai Nosso, somos todos irmãos. É a nossa condição real, é a nossa condição verdadeira enquanto espíritos que somos, não é? Então essa já é a primeira apresentação da nossa verdadeira condição. E nós, ainda muito pequeninos, ainda aprendendo, porque eu li uma frase, não sei se tem muito. Você é um ignorante, você não sabe nada, né? Ou então você é muito grosso, muito estúpido, você é um ignorante. A gente usa esse ignorante assim, muito severo, muito pesado, não é verdade? E o Evangelho nos fala que Deus nos criou simples e ignorantes, mas no sentido mais bonito da palavra, aquele que ignora, aquele que ainda não sabe, aquele que ainda não conhece, mas que está em processo de aprendizagem. Então é natural que enquanto nós estamos no processo de aprendizagem, nós como espíritos somos todos, independentemente da idade que nós tenhamos aqui, somos todos crianças espirituais na evolução espiritual. Estamos lá ainda nos primeiros aprendizados, não é? Então, nós nos apegamos, a gente ainda não tem esse conhecimento do que significa Pai Nosso. E tinha que ser Pai Nosso, porque senão a gente já orava assim, Pai meu que estás nos céus. É meu, né? É o meu marido, é o meu filho, a gente está... Esses núcleos familiares, o parentesco, né, pela carne, pelo sangue, são condições necessárias para o nosso aprendizado. Porque apesar de toda dificuldade que a gente possa ter nas nossas famílias, que todo mundo tem, né? É uma mãe difícil, um pai difícil, um filho difícil, um irmão difícil, né? Temos sempre aqueles elementos, e muitas das vezes somos nós, que causam as dificuldades. Aquelas histórias que, pelo orgulho, nos afastamos, mas a gente não esquece. E Deus sabia, na sua magnânima sabedoria, que isso seria importante para a gente. Que apesar, porque a gente ainda diz assim, não, eu posso falar mal, é meu sangue, é da minha família, mas você não pode, não é? E ninguém pode falar mal de ninguém, sendo família ou não, não é isso? Então nós temos uns vícios e uma má compreensão do que significa, né, a utilidade, porque é uma utilidade para Deus, é um instrumento para Deus, essa ligação consanguínea que seria muito forte para nós. Mas são papéis transitórios. Nós que já sabemos, eu não digo nem acreditamos, porque eu acredito, mas a nossa fé é meio, né? Mas nós espíritas já sabemos a reencarnação. E a gente sabe que os papéis, que são papéis que nós assumimos nesse mundo,
né, em que vivemos, numa existência, esses papéis nas reencarnações futuras, eles podem se alterar. Não é isso? Quem sabe aí não vai estar chegando para mim, se preparando lá, meu bisavô, meu tataravô, e não vai chegar como meu neto? Como minha neta? Não é? Então são os papéis que se invertem. Mas um papel não muda a nossa condição de irmãos, que é a definitiva, não é? Porque esse relacionamento, esses papéis assumidos de pai, mãe, filho, é para essa vida. É para essa vida. Porque nós sabemos que às vezes a gente diz assim, puxa, aquele ali é meu irmão, mas não parece. Ele é totalmente diferente, né? Eu me dou melhor com um amigo com quem eu me criei do que com o meu próprio irmão de sangue. Não é assim que a gente ouve? Às vezes eu escuto de mãe. Conheço uma pessoa em que diz assim, menina, é meu filho, mas ele não aceita a nós como sua família. Ele não permite, ainda mais agora, né? Criado, já independente, com sua profissão. Então ela diz, ele não permite, não é porque ele não quer, é alguma coisa que ela, que não sendo espírita, não compreende. Ela diz, mas alguma coisa impede, parece que ele não se sente um membro dessa família. E é filho do mesmo pai e da mesma mãe que os outros. Então a gente vê que, né, essas situações acontecem e às vezes um elemento de fora tem muito mais afinidade, tem muito mais, né, as ideias que se coadunam, né, que são semelhantes, né? Então a gente, e isso são lições para a gente compreender quando Deus diz, Pai nosso que estás nos céus. E por que está nos céus? Porque na terra acontece outra. O meu pai era o seu Almir, a minha mãe era a dona Iracema. Eu não tive irmão, não senti tanto isso a vida toda, pesou para mim, mas depois por outras razões eu achei melhor até assim, sabe? Enfim, não vou me prolongar não, porque já sabe, né? Eu vou ficar aqui até 10 horas só na primeira frase. Então a gente percebe, né? É Pai Nosso que está nos céus. Porque aqui a condição é outra. Então, nos céus e Pai Nosso é porque a nossa verdadeira relação familiar, que é espiritual. Aqui nos une pelo amor, pelas afinidades de ideias, pelos gostos, que um dia nós não teremos reserva contra ninguém. Um dia nós nos sentiremos de fato irmãos de todos. Mas para isso precisa ainda muita caminhada, não é? Então ele diz, Pai Nosso que está nos céus, para mostrar a condição do Espírito e não da carne. Embora nós pudéssemos já hoje sermos irmãos mesmo, independente se você tem meu sangue ou não. Mas aí a gente ainda não está preparado para isso, não é? Estamos caminhando, a gente já tem dificuldade de aguentar os nossos, que a gente já rejeita a ideia de ter que tolerar o dos outros. Por isso que a gente diz, isso é problema dele, o pai dele é aquele, é filho dele, eles que resolvam, não é? Nós ainda estamos trabalhando esse aspecto. Então, daí o Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Aí a apresentação de Deus para nós. Se nós olharmos lá no primeira questão do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Não é isso, Rui? O que é Deus? Então veio uma descrição que seja, não é uma resposta, não é, que vá responder de fato o que é Deus para a gente. Porque mesmo que está lá no Livro dos Espíritos, a gente ainda tem os nossos questionamentos. Mas como é que pode? Isso e aquilo. Mas nós ainda, as respostas vêm para nós, os Espíritos dão para nós as respostas que nós já temos condições de compreender, de trabalhar com elas. Porque se vier
trabalhássemos com outros conceitos, é como se ensinasse, meu netinho é muito inteligente, meu filho tem 2 aninhos, mas ele é fantástico, mas não adianta, né? Ensinar a ele a trigonometria, a geometria, se ele ainda não teve, né, um pré-requisito antes de conhecimento para entender a trigonometria e a geometria. Às vezes nem adianta, porque para mim não adiantou, não sei até hoje, né? É uma dificuldade. Então eu esqueci esse parte, vamos aprender outra, né? Então assim vai. Então, o livro dos Espíritos, que todos têm que ler. Nós temos que aprender a ajudar a eles nos ajudarem. Sair dessa condição de filhos preguiçosos, bebezinhos, acomodados, mimadinhos, de só estalar o dedo para o papai e achar que ele tem que correr. Deus não faz para a gente. Deus ajuda, aponta os caminhos, oferece as soluções, né? Mostra um caminho para as soluções, mas o trabalho tem que ser nosso. Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, é a nossa aceitação dessa grandeza, dessa confiança que nós devemos ter em Deus. Causa primeira de todas as coisas, né? Sabedoria imensurável, misericordioso, justo, bom. Então só isso daí já basta para a gente, né, se aconchegar no seu regaço, nas horas difíceis e nas horas boas também, né, para agradecer, lembrar. Porque, mas por que eu vou acreditar em Deus? A gente passa por um período, né? E quando nós somos pequenos, por isso que é tão necessário, desde pequenininho, vamos orar antes de dormir? Vamos pedir a Papai do Céu para que a gente tenha um sono bom, tranquilo, agradecer esse dia bacana que nós tivemos, né? Se a gente teve algum problema, pedir para Ele ajudar a gente a superar, né? Então, fazer isso com os nossos pequeninos, já fazendo esta apresentação de Deus. É claro que não vão compreender, mas já começou a ouvir, né? Porque nós só vamos ter essa consciência plena de Deus é com a vida. É quando a gente sente, né? Meu Deus, como é que pode? Como é que pode? Eu estava tão desesperado e de repente veio a solução e você sente que há forças, né? Assim que estão te ajudando, que estão te colocando num lugar que vai ser favorável para você e que você diz assim, puxa, foi coincidência, não é não, coincidência não existe. Então, essa segunda frase nos faz essa apresentação de Deus nosso Pai, da nossa confiança na sua bondade, porque nós ainda não conhecemos Deus não, viu? Nós temos ideias muito equivocadas sobre Deus. Primeiro que a gente cria determinados dizeres, né? Deus, a ira de Deus. Eu digo, pelo amor de Deus, aí quando você já começa a questionar, e é válido o questionamento, porque a fé não se constrói, você pode ter dúvida, mas assim que você soluciona a dúvida, em que aquela explicação satisfaz a sua inteligência, a sua racionalidade, né? Que aquilo faz sentido na coerência para você, então você vai construindo a fé. Porque um tempo atrás eu achava, né, que a fé era algo assim, aquela pessoa tem tanta fé, eu digo, meu Deus, mas eu não tenho nenhuma, como é que pode? Então na minha cabeça eu achava que a fé, eu achava mesmo, eu achava que a fé era um pacotinho que já vinha pronto. Tu tem fé, ótimo. Tu não tem, sei não, como é que vai ser, né? Então, depois, através da doutrina espírita, eu fui descobrindo que a fé se constrói, principalmente quando você tem respostas coerentes, racionais, que te satisfazem, que acalma a tua alma, aí você, juntamente com
meu Deus, como é que pode, né? Eu estava precisando tanto, de repente, olha aí, a solução, a oportunidade, e que você sente que forças estão conspirando a favor. Aí é quando você começa a sentir, de fato, a presença de Deus, não é? Então, nós temos que ajudar, porque a gente, falando na ira, né? Então a gente diz, a ira de Deus, pelo amor de Deus, eu já tenho todas. Todo nervosismo, toda impaciência, toda ira, toda cólera. Aí eu vou orar por um irado? Ô Senhor que estás nos céus, tu também que tem ira. Não dá. Como é que vai um irado curar o outro? Não é verdade, minha gente. Por quê? Porque quando nós agimos equivocadamente, e que hoje a gente sabe, através da doutrina espírita, a lei de ação e reação, então quando a consequência chega, nós somos sempre a vítima. Nós nunca somos os culpados. O culpado foi você, foi ela, né? Foi meu vizinho, foi meu filho, foi meu irmão, meu patrão, meu colega de trabalho. Quando eu já botei a culpa no redor, eu boto em Deus, boto nos espíritos, o anjo de guarda estava dormindo, cochilou. É assim que a gente faz, né? Nós não assumimos as nossas faltas. Então, a culpa é de quem? É de Deus. É de alguém. Eu não tenho culpa. Então, isso é Deus castigando. Ainda mais vindo lá dos primórdios da nossa história, não é? Que todas as intempéries do planeta, o vulcão, o furacão, o maremoto, o vento mais forte que derruba. Então, como nós ainda seres muito primitivos, nós não entendíamos que aquilo fazia parte, né? É o planeta se reorganizando. Então a gente, como era uma coisa tão poderosa, é Deus. É Deus que está zangado, porque nós temos feito muitas besteiras e é Ele castigando. Daí veio essa ideia de ira, né? Da ira de Deus. Mas claro que não. Deus é misericórdia. Outra coisa, Deus castiga. Deus não castiga. Somos nós colhendo o que nós mesmos plantamos. Aí a doutrina espírita nos ensina: a semeadura é livre, a colheita é obrigatória, e a cada qual segundo as suas obras. Não é isso? Então, a nossa infantilidade ainda nos faz atribuir, não é, sempre essa culpa a essa força, que só pode ser Ele. Porque nós ainda não estamos, se hoje com a doutrina a gente ainda tem dificuldade de aceitar as nossas dificuldades, de aceitar que aquela consequência é responsabilidade nossa, não é? Então, são esses pensamentos equivocados sobre Deus que a gente faz, não é? Outra coisa que a gente fala a respeito dele: Deus fecha uma porta e abre, mas abre outra. Fecha nada. É a gente que fecha. Deus só abre as oportunidades, né? Abre todas as portas das oportunidades. Mas aí tu olha aquela portinha estreita, né? Tu diz, não é? Essa porta aí de uma madeira, né? Não muito bacana, não quero essa portinha não. Eu quero aquela outra larga, um cono de mogno, de cedro, sei lá do quê, né? Então, nós é que fechamos as oportunidades. Nós é que fechamos a porta. A gente fecha, mas ele daqui a pouquinho vai lá e abre outra. A gente fecha, ele vai lá e abre outra. Deus escreve certo por linhas tortas. Quem bota torta é a gente, porque a linha é reta. A gente que pega os atalhos, porque acha que é fácil, quer dar uma desperta, né? Aí procura atalho, se perde. Aí até voltar para o caminho reto. O caminho reto é esse aqui que nós estamos tentando trilhar, não é? Do crescimento, da evolução, do aprender as coisas de Deus, não é? Então é isso. Então nós temos que mudar a nossa concepção a respeito de Deus. Deus é só amor e Ele estabelece as leis.
Porque as leis divinas, elas são imutáveis, porque elas são perfeitas, porque perfeito é Deus, nosso Pai. Não é verdade? Nós é que fazemos leis, e vejam as nossas leis. Tanto que Moisés, primeiro ele teve que receber as leis divinas, não é não? Porque Moisés foi um grande legislador do mundo, código penal mesmo para nós, e bem severo, né? Do olho por olho, dente por dente, a lei de talião. Se fizer, vai sofrer igual. Porque nós ainda não tínhamos o preparo para entender, né? A lição tinha que ser na mesma voltagem para a gente sentir, né? Então, Moisés, ele primeiro teve que ter a intuição das leis divinas, porque ele seria um grande legislador. Embora as suas leis fossem bem severas, mas elas eram compatíveis com o nosso grau de desenvolvimento, né? Precisávamos dessas leis mais severas. E vejamos que as leis do homem se modificam de tempos em tempos. Algumas ficam caducas, né? Deixam de ter sentido para a nova realidade do mundo, da sociedade, e elas vivem se transformando, né? As leis agora para a tal da internet, isso não tinha lá na época de Jesus. Em 1800 e alguma coisa, ninguém estava pensando em fazer lei por causa de internet. Lei de trânsito, essa lei ali do bafômetro, como é? A da lei seca. Não é verdade? Então, conforme as dificuldades do homem, as leis vão se renovando, vão sendo criadas. Não é verdade? Por quê? Porque nós somos ainda imperfeitos. Então, assim é Deus. Deus não pode vir a sua própria lei, que é a lei do livre-arbítrio. Olha, vocês podem escolher, você já tem a noção, né, aquele feeling, aquela intuição do certo e do errado. A gente sabe quando está fazendo bobagem, não é? Nós temos a intuição do certo e do errado. Mas aí hoje nós sabemos da lei de ação e reação. Causa e consequência. Não é verdade? Então vou deixar para falar sobre a questão da causa e consequência lá na última frase, que é para eu não me perder. Então, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, né? Venha a nós o vosso reino. Ué, por que o vosso reino tem que vir e a gente não vai? Tem muita folga, não? Será que é folga? Hein? A gente querer que o céu venha, por que o céu tem que vir e não nós? Porque nós podemos ir até Deus agora, assim, direitinho, estar no mesmo mundo perfeito que Jesus e tantos espíritos desse galardão já fizeram por merecer? Claro que não. Como a gente não pode ir a esses mundos perfeitos, porque nós estamos só naquele segundinho, né? Contaram assim uns 5, só para resumir, né? Porque o tempo de estágio que a gente faz em cada um deles, minha nossa mãe, é difícil pensar que a gente ainda vai ter que chegar a tantos, não é isso? Leia o livro dos Espíritos, né? A gente, de qualquer maneira, nós já estamos em evolução, já estamos em crescimento. Saímos do mundo primitivo, crescemos tanto, aprendemos tanto, evoluímos tanto. Pode até alguém dizer assim, esse mundo não tem jeito. Tem sim, a gente está crescendo. Pode não parecer, mas estamos, né? Nós já passamos, evoluímos a tal ponto que passamos para o mundo de provas e expiações. Que é esse mundo triste, duro, difícil, cruel, violento. Mas não é o mundo que é assim. O planeta é lindo. Olha as praias aqui de Natal, esse vento que meu vento hoje não está não, né? Mas é um vento que não para, que beleza! Essas praias quentinhas, meu Deus! Essas dunas maravilhosas, tantas belezas naturais, não é verdade? Então o mundo, o planeta é maravilhoso, é uma casa sim, é um hotel 5 estrelas. É um hotel 5 estrelas que Deus nos deu.
Mas ele é um mundo de provas e expiações por conta das nossas imperfeições, da nossa dificuldade. Então nós não viemos para cá porque o mundo é assim. Nós viemos para cá e fizemos o mundo assim. Não é? Porque senão parece que o mundo é de provas e expiações, aí ele vai para lá. Não. No estágio em que eu estou, eu que ajudo a esse mundo ser de provas e expiações. Estou tentando ajudar para remar para o contrário. Né? Mas estamos evoluindo. E o terceiro mundo é, que diz, né, os espíritos, graças a Deus, que o mundo está evoluindo sim e que daqui a pouquinho já estaremos no mundo de regeneração, que é o mundo que nós temos que fazer, por onde, trabalhadores da última hora, ainda temos tempo, a cada dia uma nova oportunidade para a gente reencarnar aqui. Senão a gente vai para outro mundo de provas e expiações, em outro orbe, igualzinho, que a gente já está acostumado. Porque aqui não é fácil, mas eu pergunto, alguém quer desencarnar hoje? É ruim? Dizem que lá é uma maravilha, mas deixa para depois, né? Mais tarde um pouquinho. Não é verdade? Então Deus é tão maravilhoso que até isso, meu filho, você não tem ainda a vibração, a perfeição necessária, você ainda não está com o coração manso para reencarnar nesse mundo. Porque se você reencarna aqui, ele continua a prova e expiação. Mas você já está com o coração tão bonzinho, melhorou tanto, pensa mais no próximo do que em você mesmo, então venha para cá para ajudar, não é? Então, aquele que não tiver a condição de reencarnar nesse mundo de regeneração, é para outro igual a esse que nós já vamos chegar lá, confiante, porque a gente já conhece. Poxa, não é bom? Não vai mandar ninguém para o inferno, não. Não é? Não vai mandar mesmo, não. A questão do céu e inferno é apenas a questão consciencial. Não é um lugarzinho. Né? Essa questão do céu e do inferno foi um instrumento da igreja que foi necessário. Porque não adianta chegar e dizer, oh, meu filho, vamos perdoar mais os vossos inimigos. Perdoa 70 vezes 70, já é difícil. Tu pensa assim, pô, não consigo perdoar nem meia. Já vi um evangelho dizendo que eu tenho que perdoar 70 vezes 7. Amar o inimigo, a pessoa está, né, detonando. E Jesus quer que eu ame o meu inimigo. Se não vier, se a gente não procurar se instruir, fica muito impossível. E no estudo e na compreensão, a gente vê. Depois eu falo do amai os vossos inimigos, quando chegar lá, né? Me perdoai. Então, a gente vê que nós estamos caminhando, sim. Né? Devagar, mas nós estamos caminhando. E vamos chegar lá, um dia, no mesmo estágio que Jesus, porque Jesus também foi criado simples e ignorante. Foi criado como nós. Só que ele foi um espírito criado muitos, sei lá quantos, digamos assim, zilhões de anos, vamos botar indefinido, porque não dá para dizer. E como essa energia espiritual criada antes de nós foi aprendendo. E passou por todas as etapas pelas quais nós estamos passando e chegou lá. E um dia, segundo a lei de progresso, que é uma lei divina que está no livro dos Espíritos, né? Um dia nós também chegaremos. Quando depende de cada um. Né? Vai demorar mais ou menos, depende da vontade de cada um. Onde é que eu estou, hein? Pai nosso que está no céu. Sim, venha a nós o vosso reino. Então nós estamos caminhando para esse reino. Um dia chegaremos lá. Mas como nós ainda não podemos, o reino chega aqui até a gente, através dos bons espíritos, encarnados e desencarnados, espíritos que vêm para nos ensinar, para nos ajudar, Moisés, Jesus, Chico Xavier, Madre Teresa, né? E tantos irmãos com um coração já tão bom, que são absolutamente anônimos, mas que estão aí praticando bem, né? Então nós estamos caminhando sim. Então, enquanto nós não temos condições de ir até lá, e precisamos de alguém que nos ensine, que nos puxe a mão, que nos mostre o caminho, não é? Por isso, venha a nós o vosso reino.
como estamos a caminho, não podemos chegar lá e queremos ver. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É a parte, como Jesus diz, eu acho que é a parte mais hipócrita nossa, quando a gente diz isso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Senhor, meu Deus, por favor, eu quero conseguir construir aquela piscina que eu queria tanto, não é? Eu sei, você já me favoreceu, já construí a casa, que era muito pequenininha, agora tem 2, 3 andares, mas agora falta piscina. E porque eu quero isso, aquela viagem à Europa, um navio, um avião, não é? Então, a gente dita a Deus o que nós queremos. Porque nós só entendemos a bondade e a grandeza de Deus nas concessões materiais, quando os nossos desejos são satisfeitos. Não é verdade? Então, seja feita a vossa vontade, não é verdade. Por isso que nós temos que estudar, por isso que nós temos que nos instruir, para entender a lei de ação e reação. Já começa aí. Então, a gente põe a culpa, como eu disse, nos que estão ao nosso redor, e quando não, a gente põe a culpa em Deus. É Deus me punindo. E certa vez, encontrei um companheiro que tinha assim um sucesso, tinha tido um sucesso financeiro muito bom, uma empresa grande, né? Assim, um sucesso financeiro estrondoso, e se deixou levar, né, pelas ilusões da matéria, das bajulações que chegam junto, das seduções, não é? Se deixou levar e acabou, não está pobre, mas perdeu aquele excesso demasiado. E para ele não está bem, né? Então, mas a gente encontra a pessoa, por exemplo, como é que tá bom e tal? Não, estou bem não. Fazer o quê, né? Deus quis assim. Quer dizer, pelo amor de Deus, você tem que ir, não é? Foi Deus que quis assim. Aí me deu vontade de perguntar, que Deus é esse? Né? Quer te ver mal, infeliz, pobre, doente, abandonado, porque perdeu o dinheiro, perde tudo, né? Perde as mulheres, porque aí até mulheres é no plural, né? Perde as mulheres, perde o dinheiro, primeiro o dinheiro, as mulheres, os amigos, não é verdade? As bajulações. Então a gente põe a culpa em Deus e não aceita que foi a nossa invigilância, a nossa incompreensão, de seja lá na riqueza ou na pobreza, é sempre uma tarefa, porque nós podemos ter um sucesso profissional, com certeza, não é? Eu adoro aquilo que está escrito ali, né? Daqui eu não vou conseguir, mas está falando que humildade não tem nada a ver com veste, não tem nada a ver com carro, com salto, né? A humildade, a simplicidade da alma. Então, essa parte mostra exatamente isso, que eu até me perdi. Seja feita a vossa vontade. Sim, mas por que eu estava falando isso? Enfim, eu vou retomar de algum lugar. Estava indo tão bem, né, Armin? Sim, ótimo. Então é isso. Então a gente vê, né, que na verdade a gente gosta de atribuir e atribui aos insucessos que são decorrentes das nossas ações. A gente quer botar a culpa nos outros e bota a culpa em Deus, que é só bondade e que é só misericórdia. Então por isso nós temos que entender. Nós temos que estudar para não sermos ingratos, para nós termos a certeza e a firmeza na presença de Deus, na presença divina, em cada segundo de nossas vidas, né? Através dos espíritos
nossos guias, mentores, nossos anjos de guarda, e nós mesmos, que nós também podemos ser esses anjos, guardiães uns dos outros, não é? Então, nós não podemos colocar essa ideia equivocada que Deus é aquele pai, me desculpe, bobo, que está ali para fazer o que eu quero na hora que eu quero. Porque Deus não dá aquilo que a gente quer. Ele dá aquilo que a gente precisa. E às vezes é uma situação mais fácil e às vezes é uma situação mais difícil. No que ele consente que você colha o que plantou. E dependendo da extensão do que você fez, a extensão da consequência não é a mesma, mas é para aprender. Então é Deus castigando? Não é Deus castigando, é Deus ensinando. Aí eu adoro os ditadinhos que a gente cria, né? É apanhando que se aprende. E não é verdade? É assim. Então Deus permite, mas não, você tem que sofrer a consequência, agora se vira. A gente não faz isso com o filho, não é? Ele fez a bobagem, a gente vai deixar ele se virar para resolver aquilo. A gente está sempre dando uma mãozinha aqui, uma ajeitadinha ali, não é? Então Deus deixa que a gente colha, mas ele ameniza muito. Ele bota uma pessoa bacana que vai te dizer uma palavra de fortaleza, que vai te dar uma oportunidade. São esses anjos encarnados que somos nós, que Deus coloca na nossa vida. Nossa, mas você apareceu na minha vida na hora certinha. Que coincidência. Foi Deus. Não é verdade? Então é assim que Deus age, né? Então Deus diz, a gente adora determinadas frases do Evangelho, né? Buscai e achareis. Pedi e obtereis. Bacana, né? Ah, Senhor, eu quero. Por isso que a gente pede tanto. A nossa oração é um petitório, né? A gente só pede. Eu quero, por favor, Senhor. Né? Por isso que naquele filme, o cara que, né? Foi Deus por não sei quanto tempo, ele não aguentava. Era tanta voz pedindo, que ele já estava ficando doidinho. Imagina, né? Então é assim. Pedi e obtereis, certo? Buscai e achareis, mas a terceira frase é que a gente esquece. Faça a sua parte, que eu te ajudarei. Porque o que a gente gosta, por isso que me desculpem os irmãos, que bom ver a casa tão cheia hoje. Porque normalmente os centros espíritas, porque quando fala em centro espírita, nosso espírito, uau! Né? Acha que vai ser milagre na certa. Então, aí vem a casa. E eu costumo pensar o seguinte, mas vejam se eu não tenho razão. Pelo menos para a grande maioria. Eu acredito que para muitos de nós isso já não seja uma verdade, porque nós já estamos mais conscientes. Mas se acabar o trabalho nas casas de atendimento, de médico espiritual, de apometria, né? seja da desobsessão, esse contato direto com os espíritos, vou lá falar com o doutor Bezerra. Se o doutor Bezerra não vem mais aqui, se o doutor Fritz não pode vir mais aqui, olha, a casa agora só vai ter palestra, só vai ter estudo. Vamos ver quantos ficam? É tchau. Entende? Porque o povo acha que vai ser aquele milagre assim. E nem Jesus dizia que o milagre era dele. Como é que Jesus dizia? Né? Tua fé te curou. Vá e não peques mais. Quer dizer, para não acontecer de novo, para tu não errar, para tu não ficar doente, para tu não criar problema, aí o povo vem, se consulta com o doutor Fritz, se consulta com... Eu também venho, tá? Eu não sou boba. Claro. Desobsessão, então, é uma beleza. Então, eu venho. Mas a gente tem que procurar ter mais consciência que eles estão ajeitando. Repõe lá os fluidos, faz uma energização. Por quê? Porque nós nos pomos doentes. Cada vez que a gente fica com raiva, estressado, insatisfeito, é uma pessoa reclamona, nunca está bom, está sempre gerando aquela energia negativa, aquilo vai te descompensando. Nós somos energia. Então as nossas energias ficam
A gente, quando se irrita, a gente desperdiça fluidos. Por isso, passe para repor aquilo que nós desperdiçamos. Ainda junta isso com maus hábitos materiais, come demais, fuma demais, bebe demais. Vamos voltar a isso, não nos deixeis cair em tentação, que é para eu não atropelar. Eu volto a isso, me lembre, né? Fuma demais, bebe demais, né? Então, a gente cria toda uma agressão em termos, né, do espírito, do perispírito, juntamente com nossos excessos materiais, que a gente não consegue se conter, a gente fica doente. Aí vem aqui, o Dr. Bezerra trata com o maior carinho, faz o melhor que pode, Dr. Fritz. Aí a gente vai, continua a fumar, continua a beber, continua a comer tudo que não pode. Tem diabetes, mas bota o doce debaixo do colchão e tome de batata frita. Eu sei, né? Tudo que é bom é difícil, né? É imoral. Não é? É. Ou é imoral ou engorda. E é bom, não é não? Então, a gente acha, é isso, que eles vão resolver milagrosamente. Aí a gente vem, eu não sei se aqui tem esse mecanismo, né? Mas em muitas casas tem que escrever o nome da família, pedindo a visita espiritual e tal. Aí chega lá, é o primeiro a brigar. É o primeiro, a criatura chegou, falou alguma coisa, quem é o primeiro a rebater. Está achando o quê? Que os espíritos que vão lá visitar vai levar o potinho da paciência? Como isso? Bebe um pouquinho para ver se entra aí a paciência. Não. Vão intuir como sempre fazem. Minha filha, cala a boca nesse momento. Não responde. O homem chegou cansado da rua, tu já vai despejar problema nele? Espera ele tomar banho, jantar, deixa ele ver até um pouquinho de futebol, deixa ele relaxar, depois você, meu amor, precisamos conversar. Não é? Você é doida para estourar, mas, meu amor, precisamos conversar. Não é verdade? A criatura bota o pé dentro de casa, olha, a geladeira pifou, teu filho já tirou 0. Não é? É assim que a gente faz e vice-versa. É o marido reclamando com a mulher por uma série de circunstâncias, né? Então nós não temos essa cautela. Então a gente acha que basta vir aqui, tomou um passo, vai chegar em casa, está tudo resolvido. Vai esperando. Vai esperando. Aí os irmãos que não se tocam da necessidade, que o que cura, o Dr. Bezerra é maravilhoso. Me vem com aquela história de meu filho, minha filha, eu já me derreto ali. Minha filha, não é uma gracinha. Dr. Fritz, que carinho, meu Deus do céu. Não é? São maravilhosos. Mas se nós, eles só ajudam, se nós não nos conscientizarmos que o verdadeiro remédio se chama o Evangelho, por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por mim. Conhecereis a verdade vos libertará do quê? Disso. Somos espíritos eternos, somos todos irmãos, então para que soberbo, para que orgulho, ação e reação. Ninguém morre, um dia a gente vai se reencontrar, não é? Ah, Deus é mau, levou meu filho, levou nada. Não precisa nem a gente desencarnar muitas das vezes para encontrar, a gente já encontra aqui mesmo. De vez em quando a gente fala, meu Deus, né? A gente sente a presença do lar. E olha que minha mediunidade não é essas coisas não, né? De vez em quando, que eu estou fazendo, eu sinto assim, meus cabelinhos ficam arrepiados, o povo mexendo nos meus neurônios, para ver se entra alguma coisa. Sabe? Então, de vez em quando, lógico que eu gostava muito da minha mãe, mas o meu quindinho era meu pai. Mas, já em 2 vezes em situações muito específicas, eu sei que minha mãe estava do meu lado. Não é maravilhoso? Fora os encontros que a gente tem no desprendimento do sono, não é?
E fora aquele reencontro mesmo de poder abraçar e guardar na mente, quando a gente também chegar até lá, né? Então, faça a sua parte, que eu te ajudarei, né? Lembrando que tudo que nos acontece são responsabilidades nossas e que Deus permite, né, a determinadas experiências, boas ou não tão boas, e a não tão boas um resultado nosso, como aprendizado. É um Pai amoroso ensinando. Então, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, né? Tanto aqui entre nós encarnados como no mundo espiritual, né? Criador de todas as coisas. Então, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí a gente complementa assim: o pão nosso do corpo e da alma. Porque o pão nosso de cada dia nos dai hoje, a gente quando pensa assim, pensa que a gente rogando a Deus para que não nos falte nunca o alimento, não é? Que a gente tenha sempre o pão, que a gente sempre tenha os alimentos necessários para o nosso corpo material, para a nossa energia. Aí ele dá tanto, favorece tanto que a gente fica gordo, né? Pressão alta, colesterol, clima, meu Deus, glicose, uma beleza. Meu filho, não está salvando nada aqui, né? Então, é claro que nós temos que ter o alimento do corpo que é necessário. É pedir a Deus, né, as condições necessárias para que a gente possa sempre levar à mesa nossa, dos nossos filhos, o alimento tão necessário. Mas quando Jesus falou, né, não nos deixar, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas é o alimento do corpo e principalmente o da alma, o espiritual, o alimento espiritual, do conhecimento, de como Deus age, o que a gente pode esperar dele, para que a gente espera tanta coisas equivocadas de Deus, por isso que a gente se decepciona, passa a descrer. Não é ele que está falhando, nós é que não temos a compreensão dos caminhos dele, e podemos ter, não é? Então, nós precisamos fazer esse aprendizado, compreender por que nós estamos nesse mundo, de onde nós viemos, qual o nosso papel aqui, e depois, como é que vai ser? Ai, eu morri, meu Deus, eu morro de medo de morrer. Tem gente que morre só do medo, né? Morre só do medo. E a gente vem com tantas, ou doutrina abençoada, ou consolador prometido, que bom que nós o temos, né? Que vem nos dar tanta esperança, que ninguém morre, que somos eternos, que ninguém se separa dos seus queridos. Quantas ideias consoladoras que nos ajudam a nos modificar, né? Então Jesus disse: conhecereis a verdade, bonita, e a verdade vos libertará. A gente não procura entender o que isso quer dizer. Ah, é bonito, é poético, né? Ainda mais com uma voz dessa: conhecereis a verdade vos libertará. Lindo, mas o que isso significa? Não sei. É assim. Que verdades são essas? Que somos espíritos eternos, que ninguém morre, lei de ação e reação. Em suma, todos os ensinamentos que a doutrina espírita nos dá, né? Que a gente tem que, vamos entender o que Jesus quis dizer, como amai os vossos inimigos, porque o negócio dito assim, pelo amor de Deus, como é que eu vou amar o inimigo? Às vezes eu amo meu filho, já não é fácil, né? Então, nós temos que estudar para entender qual o significado disso, né? Depois a gente fala sobre isso. Então, há certos ensinamentos no Evangelho, perdoar 70 vezes 7, meu Deus, eu não consigo nem meia, ainda querendo 70 vezes 7. Não é assim? Então, parece uma coisa inviável.
Mas quando nós começamos a compreender, quando nos diz que o ódio é um veneno que nos corrói, também, para mim, Eliane, falando o meu nome pessoalmente, era uma frase também muito bonita, né? O ódio é um veneno que corrói, né? Não corrói, bonito, sonoro. Mas eu só fui entender o significado disso quando eu senti ódio, infelizmente. Um ódio profundo. E foi daí que a coisa degringolou em termos de fazer exame de sangue, sempre tudo bonitinho, legal, né? Depois do tal do ódio, para recuperar, tá difícil. Então aí que eu fui compreender como os sentimentos e o ódio, que é o mais forte, né? Como ele nos corrói, porque corrói a nós. Não vou me aprofundar nisso, porque vai ficar lá para a última frase. Tá certo? Então, qual é a frase que nós estamos, hein? Então, nós temos que nos alimentar espiritualmente através dos ensinamentos de Jesus. Por isso que ele disse, como ele passou por tudo isso, aprendeu, e hoje é um espírito brilhante, um espírito perfeito, então ele tem toda a condição, né, daquele que sabe, porque passou, porque às vezes a gente vê a dor do outro e diz assim, nossa, é difícil, né? A gente só imagina, a gente só sabe de fato quando vivencia. Não é verdade? Nossa, aqueles irmãos lá, aquele deslizamento em Mãe Luísa, a gente imagina a dor que não é. Mas eu acho que você só vai saber de fato se um dia tu passar por isso. Porque senão a gente vai ficar só naquela ideia. Não é assim? Então é isso. Então, Jesus veio nos ensinar. E veio encarnado para dizer assim, olha, eu estou aqui na mesma condição que você. Eu estou sentindo tudo, até fisicamente, né, o que vocês estão sentindo. E eu vim como encarnado mostrar que é possível fazer. Por isso ele disse, né? E nós que hoje conhecemos tantas as verdades, a gente já tem condição, né? Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Nos libertará do quê? Das nossas ignorâncias, das nossas imperfeições, das nossas faltas. Qual é a frase seguinte? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E por que isso? Porque para nós é muito fácil a gente achar, já notou que quando é para os outros fazer é fácil? Né? Poxa, custa me esperar? Tá vendo? Foi embora, cheia de pressa, não custava nada, podia ter me esperado um pouquinho, eu me atrasei só 3 horas. Não é? Pô, me perdoa aí, pô, eu estava nervoso. Pô, cheio de problema no trabalho, aí a gente começa a botar um monte de desculpas, né? Um monte de desculpa para as nossas falhas. Então, poxa, tá vendo? Tadinho de mim, né? Eu estava tão nervoso, pobrezinho, o chefe lá me perturbou o dia inteiro. Aí custa tu me desculpar? Custa tu me perdoar? Pô, custa nada, tadinho de mim. Não é assim que a gente faz? É assim que a gente faz. E muitas das vezes, graças a Deus, nós conseguimos os perdões das outras pessoas. Nós conseguimos a paciência, a tolerância, né? O carinho, o respeito das outras pessoas. Mas e nós? Fazemos isso? A gente cobra muito do outro. Pô, vai lá rapidinho, não custa nada. A gente ainda diz assim, né? A criatura está cansada, trabalhou o dia inteiro. Pô, vai lá na esquina para mim, compra lá um pãozinho que eu estou aqui no videogame, não dá para eu ir. Né? Então é assim. Passando de fase, logo agora que eu já estou batendo um recorde. Pô, vai lá, quebra o galho, não custa nada. A gente ainda fala assim, não custa nada. Não é? Porque a gente, para o outro fazer, é sempre fácil. A gente pensa, né, na linda trajetória de Bezerra de Menezes, né?
aniversariante do mês passado, dia 29, e a gente, doutor Bezerra, tão bom. A gente acha que a vida dele foi assim um mar de rosas. Ele era bom, ladeado de espíritos bons, e estava ali pronto. Querido, eu começou bem, também é verdade. Vou fazer isso, aquilo. Paz, ele era um homem do mundo, precisava trabalhar. Tinha uma ruma de filhos, 9, não é? 2 do primeiro casamento e 7 do segundo. E daquele jeito dele. Não cobrava de quem não podia pagar. Quem podia, ele cobrava, mas não levava para casa, porque ele dava para comprar remédio. E será que os filhos dele, papai, você é tão bom, não trouxe comida? Tá bom, papai, vamos nos alimentar de luz. Claro que não. Queriam comer. Eram crianças como nós, dos nossos filhos, como nós fomos. Eu quero isso, eu quero aquilo. Será que ele não sofria com isso? Não é? Exato, e que não enriqueceu. Não, aliás, cobrava o que era natural. Então não foi fácil. Chico, meu Deus do céu, Chico foi caluniado, Chico foi desmoralizado. Quer dizer, foi não, tentaram, né? Tentaram desmoralizar, tentaram torná-lo incrédulo, né? Como um falsário. Então, será que não foi fácil para ele? Ele aceitava todas essas agressões numa boa? É porque Emmanuel, o mentor dele, né? Não dava mole para ele não, apertava lá a esquina dele, né? E naquela época tinha no Rio de Janeiro uma revista chamada Cruzeiro, né? Era uma revista assim de novidades, né? Então, aí fizeram uma reportem sobre o Chico, denegrindo ele, né? Foi da Vinácia. Até no filme tem a passagem. Então, sempre que podiam, colocavam alguma coisa, tipo assim, como se ele fosse um charlatão, né? E Chico, logicamente, sentia. Então, ele lá todo amuado, no filme tem isso, ele reclamando com Emmanuel, né? E Emmanuel disse assim: meu filho, você está reclamando do quê? Jesus foi parar na cruz. Está reclamando, só foi parar na capa do Cruzeiro, que era a revista, não é? Então, Emmanuel não dava, não facilitava assim, porque senão ele ia ficar muito coitadinho. Tá vendo? Então, não, deixa de besteira, tem coisa muito pior, não é? Então é isso, o tópico assim, de perdoar. Então, somente a gente estudando, a gente pode compreender que os sentimentos negativos estão dentro de nós e que eles corroem apenas a nós. Não vou entrar, me aprofundar muito nisso, porque é lá no final. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Isso. E porque como é que nós queremos evoluir se a gente, muitas das vezes, consegue o perdão, mas a gente não perdoa? Tem que ser, sabe, uma fixação de ambas as partes. Então o perdão não é só para mim, é também eu perdoar os outros. É assim que eu evoluo, não é? E porque o Evangelho diz assim: reconciliai. Eu acho engraçado no Evangelho, aí eu já vi que não vai dar tempo de terminar hoje, mas enfim, o que eu acho que o Evangelho diz assim: reconciliai com os vossos adversários enquanto estáis a caminho. Por quê? A gente não sabe da reencarnação e não sabe que se a gente não se reconciliar, não se reharmonizar com aquela pessoa que a gente veio, né, com esse compromisso de quitar os nossos débitos, a gente volta com ele, seja lá em que circunstância, familiar ou às vezes nem familiar for, não é? Então, não está ruim, né? Tu perturba o cara lá te perturba, vocês não estão bem, então não é melhor resolver logo isso? Porque, vai voltar novamente, e o pior, ainda tem a obsessão, né?
ainda tem obsessão. Então, olha só, eu acho engraçado que bota até assim com um cunho assim de... Se você ainda não faz pela compreensão, então faz pelo interesse, para se livrar logo. Eu não sei se é o meu maus olhos que interpretou desse jeito assim meio, mas toda vez que eu leio essa parte do Evangelho, então se não tem a compreensão ainda de perdoar pelo amor, então perdoe pelo interesse. Me perdoe se não foi isso, né? Mas vamos lá. Então, assim como devemos perdoar quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Acho que vai dar para terminar assim. E não nos deixeis cair em tentação das mais diversas ordens. Aquilo que a gente estava falando. A gente está com um problema de saúde, mas, meu Deus do céu, é difícil a gente resistir àquele quitute que a gente gosta tanto, né? A batatinha frita, o hambúrguer, né? O cordeirinho, a buchada, o bode, a rabada, meu Deus, é tudo engordite, né? Camarão, que é a minha perdição, sabe? Depois o brigadeirozinho, que ninguém é de ferro. Ainda dizem assim, eu sou filho de Deus. Então, a gente aprende que lá no Evangelho tem um capítulo que diz cuidar do corpo e do espírito. Aí depois vamos lá nisso, né? Porque um precisa do outro. O espírito, para estar aqui, precisa desse veículo material. E nós temos que cuidar dele bem, porque um corpo com dificuldade impossibilita o espírito, não é? Das suas tarefas que ele tem que desempenhar nesse mundo material, não é? Se eu estou doente numa cama, se eu estou lá com uma diarreia, vomitando, porque ontem eu comi o que não devia, já estava eu faltando aqui. Wilma, estou passando mal, não saio do banheiro, não é verdade? Então, pelo quê? Pelos nossos excessos, pelos nossos abusos, pelas tentações que nós não conseguimos conter. Os doces que são maravilhosos, mas é porque nós não temos bom senso, não temos limite. Tudo para a gente é 8, 80. Nós não temos um equilíbrio, não é? Não, vou me alimentar bem, uma salada, né? Uma carne mais branca, de vez em quando, que a gente é do mundo. Mas ninguém vai se santificar e mudar os hábitos da noite para o dia. Seria ótimo se a gente conseguisse. Mas nós temos que nos empenhar e fazer o melhor. Então, acho engraçado quando eu ouço assim, aquela pessoa, ela se cuida muito, vai no cardiologista, vai não sei aonde, conversa, vai porque já está tudo estragado. Porque se ela se cuidasse, não precisava nem ir ao médico, não é? Então, nós não nos cuidamos porque vamos ao médico. A gente vai ao médico para reparar o dano causado, o estrago feito nas mais diversas órgãos, não é? E a gente agride o corpo, a mente e a alma. São os três assim, né? Por conta das nossas tentações irresistíveis para nós na bebida, né? Dizem os médicos que um cálicezinho de vinho faz bem. E não deve ser pecado, porque o padre bebe um cálicezinho. Não é verdade? Então a gente também tem um cálicezinho. Mas aí a gente quer aquele garrafão, sabe, sangue de boi. Lá no Rio era sangue de boi. Aquele litrão. Aí compra logo uns 10 litros. Entendeu? E entorna. A gente não bebe, a gente entorna, né? A nossa meninada acha que a masculinidade se mede pela quantidade de latas, de garrafas. Meu Deus, que coisa triste. O fumo se torna um vício. Eu acho que não é nem o mesmo prazer que a bebida proporciona. Eu acho que o fumo é um instrumento de fuga, de liberação da tensão. Eu estou nervoso, é sempre assim? Eu estou nervoso, eu vou fumar, né? O fumo traz a falsa ideia
de alívio. Alivia a mente e agride o corpo. Não é? E alivia a mente por um tempo. Porque a partir do momento que você se torna um viciado, um dependente, deixa de ser alívio para ser sofrimento. Não é verdade? As nossas tentações no âmbito sexual, como o sexo não é tão deturpado, esse instrumento de Deus, porque Deus falou, crescer e multiplicar-vos. Como? Então a culpa não é nossa. É de Deus que fez assim. Não é? E fez essa maravilha, essa comunhão, essa conjunção de dois seres, em nome do amor, favorecendo uma nova oportunidade de vida. Mas aí, nós, com as nossas insatisfações, o nosso 80 e sempre 80, né? O excesso, a gente começa, somos lírios do campo, depois a gente vai virando tiririca do brejo, que nem minha avó dizia. Aí quando a gente já vai virando tiririca do brejo, né? Os homens já querem os lírios novamente, sem pensar nas consequências, no compromisso firmado lá na espiritualidade. Quando nós, espíritos em débito, nos encontramos e nos compromissamos de resgatar. Eu que te traí, você que me matou. Vamos junto numa nova oportunidade, porque no mundo espiritual a mente alarga mais, a visão aumenta. E a gente passa a ver que essa vida aqui é uma oportunidade, com as dificuldades, mas uma oportunidade. Então, né, cientes dessa oportunidade, a gente se prepara para as dificuldades. Então, é claro, a gente vem bonitinha, ele vem engatinho, os olhares se cruzam, a primeira paixão, não é? Aí se casa. Enquanto está cada um na sua casa, é fácil. Juntou, porque a gente sabe daquelas máscaras, né? Necessárias ainda para a gente. Agora pensou, se eu mostro para o meu marido logo no primeiro dia, eu sou completa. Não casava. Mas não casava mesmo. E se ele tivesse me mostrado tudo dele, eu tinha corrido. Tinha corrido rapidinho. Então não, é aquela atração física, bacaninha, né? Fofinho, né? A menina assim, sedutora, bacaninha. Aí, quando casa, a gente não consegue manter só o lado bom, né? A gente não consegue manter a máscara, as melhores, as mais bonitas. Então, o nosso eu completo vai se revelando. Aí, começam os conflitos. A gente se separa, já começa a olhar, achando que a mulher do outro, não, aquela ali é bem melhor do que a minha. Aquela ali não é assim, não é assado. Mas é o outro assado e um outro assim. Que a tua não tinha, mas que é outro assado e outro assim, que vai perturbar. E às vezes o problema não é nem ela, somos nós mesmos. Não é? Então são essas tentações que nos fazem cair no desregramento do sexo, pela novidade, pelo novo, né? Pelas emoções, né? Da descoberta. E a gente acaba desperdiçando a oportunidade daquele comprometimento feito aí, em nome do sexo, né? Desvairado, essa bênção de Deus, esse instrumento de Deus, que nós tornamos um pecado, uma coisa tão feia, tão banalizada, tão vulgarizada, instrumentos de infelicidade, de doenças, né? De filhos não esperados, nem programados e abandonados, não é? Famílias destroçadas, pais separados, aí tem até o filme, né? O meu, o teu e os nossos. Aí dá uma ruma de 20 filhos, não é verdade? E quando não vai passando,
né? Quando nós não aceitamos que a dificuldade é nossa e que nós temos que aprender a ser mais tolerantes, mais compassivos, né? Valorizar mais. Então, como eu não assumo isso como uma falha minha, que eu tenho a minha parte, o companheiro também tem, mas eu também tenho a minha. Então, como eu vencer tudo isso em mim, vai ser difícil. O que fica mais fácil? Trocar. Mas no que se troca, a gente deixa um rastro de filhos. Porque muitas das vezes o homem é ex-mulher, e infelizmente para alguns homens é ex-filho também. Então a gente deixa um rastro de desamparo, de desesperança, de abandono, não é? Fora os filhos que nem assumidos são. Então, o não nos deixeis cair em tentação, sem falar na tentação da língua. A tentação do falar mal do outro, o do criticar. Quem somos nós para criticar sem conhecimento de causa? O que nós sabemos daquela criatura para julgar aquela ação ali? Tudo bem, o colega de trabalho te tratou mal, mas a gente não sabe como é a família. Será que tem uma família? Né? Nossa família tem nossas dificuldades, mas algumas famílias aqui eu conheço, né? E sei que cada um tem o seu problema, mas tem o respeito do marido e da mulher, né? Os filhos estão sempre juntos, estão ali. Então a gente sente que tem as dificuldades familiares, mas tem aquela convivência, né, harmoniosa, respeitosa, e que busca compreensão, e busca, né, aparar as arestas. Quantos aí não nascem já sem pai e sem mãe, são abandonados no lixo? Pai e mãe matando agora está um horror, né? Então, quem somos nós, filhos que já nascem de famílias desestruturadas, com falta de respeito, de pais já com problemas de drogas, de álcool? Imagina como essas crianças, né, são orientadas. Será que são orientadas? Então, quem somos nós para julgar, né? Então, vamos rever todas essas seduções, essas ilusões da matéria e do nosso ser, do homem velho, que nos prejudicam e que dificultam a vida de todos os que estão ao nosso redor. Porque quando um ente querido nosso faz uma besteira, não é só ele a sofrer, é ele e a família inteira. Seja no que for, até pelo mau gênio, né? Até por não ter a educação que nós gostaríamos que ele tivesse, né? Então, a gente aprender a conter em nós essa facilidade de julgar aquilo que nós não temos conhecimento de causa. Lembrando que todos nós temos direito à defesa. Que muitas das vezes, aquela pessoa é uma criminosa, não tem justificativa, mas sempre tem explicação, né? E por fim, a última frase: e livrai-nos do mal. Que a gente sempre acha que é o mal de fora. Senhor, me livre da língua daquela vizinha, me livre da inveja, só porque o meu cabelo está lindo. Ela já apontou uma ponta dupla. Isso é por inveja, Senhor? Não é? É assim. A gente ora pelo mal exterior da inveja, né? Sei lá, de tudo que a gente julga que seja o mal do outro, né? Do ciúme, do orgulho, da soberba do outro. Entre os livros dos bandidos, e no livro disso, e no livro daquilo. A gente sempre, quando ora, a gente acha que
que está pedindo pelo mal externo, e não é. Quando a gente diz e livrai-nos do mal, é livrar do mal que está dentro de nós. Porque quando eu oro para alguém me livrar da inveja do fulano ou da fulana, como é que eu sei que é inveja? Porque eu sei o que é inveja. Porque eu sinto e já senti o que é inveja. Eu tenho um conceito. Então, quando eu falo, né, na desonestidade, quando eu falo no ciúme, na inveja, na falta de educação, tudo aquilo que é negativo que eu enxergo nos outros, é porque eu tenho esses conceitos dentro de mim. Porque eu vivencio ou já vivenciei isso, por isso eu reconheço, porque eu sei o que é. Então, quando eu peço livrai-nos do mal, mas é o mal que nós ainda temos dentro de nós. O mal que provoca mal. Porque o mal que nos faz mal não é o mal que entra, é o mal que sai. Por que é o mal que sai? Porque já está dentro de nós. E se é um mal que está saindo dentro de nós, ele já está detonando. Ele já está prejudicando, ele já está acabando conosco. Por isso que é o mal que sai de nós. O mal que vem de fora, que vem do outro, é dele. A mesma coisa. Está corroendo ele. E só chega a nós se a gente permitir. Essa história, eu fiz porque você fez, eu fiz porque você começou, eu fiz porque você fez, então eu estou dando de volta. A cada qual segundo a sua obra. Não é? Então, muitas das vezes, a gente... Eu pensei numa coisa e me perdi, deixa eu me achar aqui. Sim. Então, muitas das vezes, a gente está com ódio de alguém. Eu digo isso, está magoada, aborrecida com alguém, porque chegou alguém e falou alguma coisa que ela disse e você acreditou. Aí você está remoendo, né, por aquela pessoa. Aí você vê, você não quer nem olhar, e você sente aquela raiva e aquela mágoa. E aquilo está te remoendo. E a pessoa está continuando a viver tranquilamente. Sabe por quê? Porque ela não fez nada daquilo, foi mentira da outra. E você remoeu pela outra aquele ódio, e ela estava inocente. Então o teu ódio atingiu a ela? Não atingiu a ela, atingiu só quem? A nós mesmos. Porque eu senti aquilo tudo e ela não estava nem sabendo. Ela estava com a consciência tranquila, porque ela não falou nada, ela não disse nada. É porque a outra tinha ciúme e queria ver essa nossa amizade acabar. Aí a gente aceita. Não é? A vizinha falou fofoca de mim. Nossa, falou tão mal de mim. Ai, você tá vendo? Deixa. Agora eu vou falar mal dela. Ela fez isso. Aí a gente revida. Quer dizer, o que fez mal? Foi o que ela te disse? Não, deixa quieto. É verdade? O que ela disse e que eu não gostei e que é verdade a respeito de mim, é verdade? Eu não gostei. Mas é verdade. Então está aí uma boa oportunidade de repetir e mudar. Não é? Não é verdade? Então vai sofrer porque se não é verdade. Não é? E a verdade sempre aparece. Não é assim? A verdade sempre vem à tona. Mas sabe por que a gente não gosta disso? Porque a gente é urgente, né? A gente não tem a paciência de esperar. A gente quer provar, quer botar a verdade, porque ela surja batendo igual, revidando mal, não é? Então deixa quieto, deixa quietinho, porque um dia a verdade acha, não é? Então, eu tinha separado, deixa eu ver se eu abro rapidinho.
assim, para a gente encerrar. Pai nosso, se em minha vida não ajo como filho de Deus, fechando meu coração ao amor, será inútil dizer Pai nosso. Se os meus valores são os bens da terra, será inútil dizer que estás nos céus. Se penso apenas em ser cristão por medo e comodismo, será inútil dizer santificado seja o vosso nome. Se acho tão sedutora a vida aqui na terra, cheia de supérfluos e futilidades, será inútil dizer venha a nós o vosso reino. Se no fundo o que eu quero é que todos os meus desejos se realizem, será inútil dizer seja feita a vossa vontade. Se prefiro acumular riquezas, desprezando os que passam fome, será inútil dizer o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Se não me importa inferir, injustiçar, oprimir e magoar o próximo, será inútil dizer perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se escolho o caminho mais fácil, que nem sempre é o do Cristo, será inútil dizer e não nos deixeis cair em tentação. Se por minha vontade procuro os prazeres materiais e tudo que é proibido me seduz, será inútil dizer livrai-nos do mal. Se sabendo que sou assim, continuo me omitindo e nada faço para me modificar, inútil será dizer seja feita a vossa vontade, né? Então, muito obrigada, até a próxima, um abraço para todos. Que seja bem próximo, né? Próximo, que seja bem próximo. Gente, vamos nos preparar, nossa prece, agradecendo a todos que aqui já estão presentes, a todos os irmãos, aos internautas que estão nos acompanhando sempre pelo Facebook, e que o nosso grupo de orações, Irmã Meimei, traz sempre um carinho para todos, que recebamos isso, como foi falado aqui pela nossa irmã Eliane, que esse Pai Nosso muito mais fácil de rezar dessa maneira, de orar dessa maneira, do que aquele que a gente lê como se estivesse lendo uma bula de remédio. Então, que há sempre na bula de remédio algumas vitaminas, mas que essas vitaminas espirituais são feitas através das preces e orações que a gente já está acostumado. E o Pai Nosso é a grande oração. Portanto, fechemos os nossos olhos, os nossos sentimentos a espiritualidade maior e entendamos quão grande é a perseverança, o carinho, o amor e a misericórdia divina. E olhando cada um de nós, sendo com que cada um de nós encontramos seus anúncios, o Pai está atento a tudo o que pedimos, principalmente quando pedimos Pai Nosso no céu. Santificado seja vosso nosso reino, seja a vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Agradeçamos também a Mãe Amantíssima, para a vida espiritual, que assim